vocês deve ser, meu irmão, uma loucura. Porque 2022, né? O que mais tem é uns caras com ziquezira na cabeça, cara. Eu diria que o volume de atendimento nos últimos 3 anos aumentou Explodiu, bastante, né? explodiu. E algumas coisas novas, cara. Problema com pornografia. É uma inundação no consultório, velho. Cara, Eu não sei se problema é com no seu. pornografia. Se você me perguntasse 10 anos atrás se pornografia era alguma coisa perigosa, não. Hoje pornografia é pior que cocaína. É mais fácil tratar um viciado em cocaína do que um viciado em Cara, é pornografia. foda, velho. Que isso, cara? Juro Punhetinha por do Deus. mal. No banheiro do trabalho. Punhetinha do mal, não associação entre pornografia e punheta. Como assim? Porque punheta sem pornografia, você vai bater uma. Certo? Agora com pornografia, toda hora que você estiver entediado, você vai acessar a pornografia e vai bater uma punheta. O cara não tá batendo punheta porque ele tá com tesão. Ele tá batendo punheta porque ele tá entediado, porque a dopamina do cérebro dele baixou. Que pira, cara. Qualquer vício ou comportamento que envolve dependência, basicamente duas coisas ativam aquele vício. Tédio, isso as pessoas muitas vezes não sacam, e o estímulo de querer aquilo. Muitas vezes você busca uma droga porque você viu alguma pista ambiental que relaciona você a buscar aquela droga. O pessoal tem que entender uma parada, Igor, que vício ele é extremamente contextual. Por exemplo, se você tem problema com álcool, normalmente você vai ter vontade de beber álcool quando você está com um amigo que bebe álcool com você, ou quando você vai ao bar que você normalmente bebe álcool, ou uma contextualização temporal. O seu cérebro sabe que chegou sexta-feira e começa a te dar vontade de beber álcool. O seu cérebro sabe calcular faz tempo, sentido, cara. Sabe calcular tempo. Pornografia, tem bons estudos mostrando que no cérebro a pornografia atua nas mesmas regiões e pelos mesmos mecanismos de outras drogas. Então você vê uma pista, sei lá, uma mina com uns peitão no TikTok dançando. Motivação e prazer. Só que o que acontece, cara? Não é só, o cara não tá sentindo tesão de verdade. Não, cara. Ele acha que tá, mas não tá. Não, ele nem sabe que tá sentindo tesão. Ele tá ali de bobeira, daí começa a bater o tédio, ele tá com o celular e vai acessar o celular. Porque ele não tá querendo dar uma gozada, ele tá querendo dar uma liberada de dopamina no núcleo accumbens. Cara, entendi. Só que qual que é o problema, meu? Esse núcleo accumbente, ele fica ao lado de uma região chamada de estriado dorsal. E a região do estriado dorsal é a região do nosso cérebro onde estão os vícios. Então você começa a liberar muita substância aqui por um mecanismo chamado de neuroplasticidade, ou seja, mudança conformacional do seu cérebro, aquela circuitaria envolvida pela punheta migra pro... Desculpa. É legal que o cara tá falando um monte de termo técnico. O cara vai do nada, o estriado dorsal. o estriado dorsal. Olha, a punheta vai lá pro núcleo caudado. Cara, e essa circuitaria começa a migrar, cara. E aí você começa a formar um processo de dependência. O seu comportamento começa a precisar daquilo ali. E aí forma um vício. Que pira. E aí tem uma coisa interessante nisso, né, cara? Porque daí, por exemplo, tá, mas por que você não consegue parar a pornografia? Porque, pô, então eu não quero fazer pornografia. Porque a partir do momento que ela começa a dorsalizar, que nem ele tá falando, né, ela vai criando uma rede, porque ele falou, é a rede do vício, não é a rede do hábito. É o mesmo lugar. Você é cheio de hábito. Ali, na neuropsicologia, a gente diz que ali é a formação de esquemas, onde você forma aqueles comportamentos habituais que você não precisa prestar tanta atenção. Que você faz, tipo, dirigir carro. Cara, isso é muito estranho. Outro dia, cara... desculpa te interromper, mas é que assim, sobre isso é muito... Outro dia eu tava aqui, e aí eu entrei no carro, e aí depois eu tava em casa. Isso, porque você não Eu fiquei precisa... assim, caralho. Você não precisa dar atenção pra fazer Eu fico isso. com medo, assim, às vezes eu fico assim, caralho, eu parei no sinal. Eu não lembro mais, tá ligado? É automatizou. automaticaço. E isso que aconteceu no seu cérebro acontece no mesmo lugar que os vícios. Isso. Ou seja, no cérebro, cara, presta atenção no que eu vou te falar agora, velho. No cérebro, um vício é um hábito. É a mesma coisa. Um super hábito, um hiper Um hábito. vício é um hiperhábito. Você faz aquilo automático e não consegue controlar. É louco isso, né? Caraca. E o ambiente aciona. Muito legal. E o ambiente aciona. Mas eu ia te falar que essa rede dorsal, ela começa a operar automaticamente. Né? Então, por exemplo, o que acontece? Você está dirigindo o teu carro, você está no automático, mas se acontece alguma coisa, você sai do automático e aquelas informações voltam para tua consciência. Então você começa a prestar atenção naquilo. E eu imagino que existem técnicas, porque assim, isso é bom? Cara, é bom, porque imagina o seguinte, o nosso cérebro ele gasta muita energia. É o segundo sistema que mais gasta energia, só pede para o sistema digestivo. A gente gasta 20% dos metabólitos e 15% do oxigênio. E tem 2% do tamanho do corpo. O negócio tem 1,8 kg, 1,6 kg. Tá. Certo? É Então caro. é muito caro.
Essa região, que é o córtex pré-frontal, ela é muito mais cara ainda. Tá. Porque ela É tem que é a muitas região que a camadas- gente tá pensando. Isso, porque ela é neocortical, ela tem muitas camadas de neurônios Tá. ali, certo? Então, exige muito energia. Então, se você automatizar as coisas, você pode usar menos o córtex pré-frontal. Então, Tá. imagina, lembra quando você começou a aprender a dirigir? Aham. Você tinha que Foco prestar atenção- total. Foco total, Isso. foco total. Agora você já dirige. Eu não conseguia mudar a música. Isso, Foco agora total. você já dirige trocando a música, falando no celular, com o pé na direção. É. Tá. É mas... importante pra gente conseguir. Pensa assim, ó, essa região que forma os hábitos e os vícios, ela é mais lá pro meio, é mais ou menos como se fosse entre as suas duas orelhas, bem no meio das suas duas orelhas, no meio do cérebro, Tá. essa região dos vícios e dos hábitos. Quando você vai adquirindo uma habilidade, o seu córtex pré-frontal precisa jogar o seu foco atencional para aquilo, mas com o tempo você vai automatizando para liberar o seu córtex pré-frontal para fazer outras coisas. Tá ligado? Senão imagina se você tivesse que pensar toda vez, mesmo jeito sempre para dirigir, cara. Canseira que não é se dirigir. Você vai migrando isso para essa região que ele falou, que a gente chama de núcleos basais. São 3 núcleos principais, hipotâmico, caudado e globo pálido, né? E abaixo desses núcleos que ele falou, daí tem os outros núcleozinhos. E no meio disso tudo a punheta. A punheta vai entrar ali exatamente nessa região. Mas o que acontece, velho? Geralmente a gente tem um circuito que envolve o córtex pré-frontal, órbito frontal, que é uma parte dele, que, de certa forma, ela avalia o contexto, o gasto energético e quanto que eu vou ganhar por aquilo. Certo? E ela depende de dopamina também. Essa área, especialmente, ela tem uma habilidade muito bacana. Ela freia o nosso comportamento. É um núcleo que está ligado a inibir os nossos comportamentos. A gente chama de comportamento inibitório. Né? Então, ela analisa uma coisa, se ela vê que não vai dar muito certo, se o custo é muito alto, ela puxa o freio daquilo. Essa hiperexcitação nos gânglios basais, ela vai diminuindo a atividade inibitória do córtex pré-frontal. É tipo um cabo de guerra que começa a ficar mais forte aqui, ó. O cara sabe que tá ruim, não quer bater punheta, mas não consegue. Não consegue parar. Pensa assim, ó, Igor, Tá, vamos entendi. um pouquinho mais longe. Igor, você tá rindo, isso é. Cara, Isso é foda, velho. É sério, triste, velho. Ô, meu, é sério, triste, cara. é O sério. cara não consegue trabalhar, irmão. Que isso, É cara? sério, velho. Eu tô falando sério, cara. É uma os psicólogos que estão assistindo aqui me dizem se eu tô mentindo. Mas aí, é uma mas epidemia isso na daí, clínica, velho. Finalmente a gente lançou o Viver de YouTube, que é o único treinamento no mercado que vai te acompanhar do absoluto zero até a criação do seu canal de sucesso. Se você não me conhece, eu sou o Peter Jordan, atualmente dono de diversos canais de sucesso no YouTube, como por exemplo o Enes com quase 10 milhões de inscritos, o Peter aqui com mais de 2 milhões e meio e vários outros canais que você já deve ter esbarrado. Basta garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein?